Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul. O podcast de hoje é dedicado à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, ou talvez não tão maravilhosa assim nos últimos tempos, por conta da pandemia do Covid-19. Neste novo episódio, eu, Luciane Carris e Luzimar Soares vamos conversar com o historiador e professor da PUC Rio de Janeiro e da UERJ, Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Ele é autor de livros que contam um pouco sobre a história do Rio de Janeiro, como A Costura da Cidade, A Construção da Mobilidade Carioca, publicado em 2016, Confeitaria Colombo, Sabores de uma Cidade, publicado em 2013, e de uma biografia sobre um dos cronistas mais famosos da cidade, o João do Rio, pseudônimo do jornalista e escritor Paulo Barreto. Professor Edmilson, você poderia falar um pouquinho sobre a figura do João do Rio e qual a relação dele com a cidade? É difícil falar pouco sobre o João do Rio. Eu acho que o João do Rio é uma figura tão marcante na história da cidade, na passagem do século XIX do século XX. Eu acho que ele é a pessoa que melhor entende todas as tramas, tensões, contradições que a cidade apresenta nesse movimento que ela faz em direção a um processo de modernização, a uma inserção muito mais cosmopolita, né, tanto na referência de Brasil, já que ela é a capital, né, e representava esse núcleo, né, de exemplaridade das mudanças, principalmente dirigidas a partir do conceito de civilização. Então a cidade se movimenta nessa direção, e como João do Rio, outros intelectuais também se envolvem com esse processo de tentar entender, compreender a cidade. Não só compreendê-la, como compartilhar esse entendimento, essa compreensão com o público em geral, exatamente porque a maioria deles, como o João do Rio, tem uma relação direta com a imprensa, que é o principal agente nesse momento de divulgação dessas transformações que a cidade vai sofrendo. O João do Rio nasce no no início da década de 80 do século XIX, 1801, e tem uma vida que não é muito longa, mas que está presente nesse movimento de maior radicalização das mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Ele morre em 1921, então ele cobre todo esse período das primeiras consequências diretas da primeira grande reforma urbana, a reforma Pereira Passos, e de todo o desdobramento que essa reforma procede no alcance da ideia civilizatória no Rio de Janeiro. Ele tem uma dimensão de excelência importante, porque ele talvez seja um dos poucos cronistas nessa época, talvez um próximo dele seria o Lima Barreto, a tentar estabelecer uma relação mais próxima daquilo que é a experiência de vida da sociedade carioca, dos cariocas. Então, ele vai enfrentar exatamente esse movimento de mudança a partir de um lugar que não é o lugar de dentro da redação, não é o lugar da casa, não é o lugar da academia, não, mas é o lugar da rua. A rua é, por excelência, o elemento central no horizonte de expectativas que o João do Rio cria, e mesmo como ferramenta para ele tentar entender as transformações que estão se processando na cidade. Ele vai acompanhar tudo aquilo que a gente chama do fenômeno urbano, não é? Do momento em que a vida urbana tem um alto grau de complexidade, e essa complexidade está ligada a uma série de mudanças importantes na relação entre Estado e sociedade, né, especialmente no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, porque o processo de modernização se dá de maneira conservadora,
ou seja, há uma ação direta do Estado, e evidentemente que esse Estado vai usar de todas as formas possíveis para tentar cooptar, principalmente a imprensa, para que ela realize todo esse processo de elogio a essa obra. E o João do Rio prefere olhar para o outro lado. Evidentemente que ele também faz esse trabalho de relação com a dimensão estatal, mas o espaço onde ele se sente bem é o espaço da rua, da vida cotidiana, de tudo aquilo que pode permitir a ele entender a alma carioca. E por isso, o livro dele, A Alma Encantadora das Ruas, tem como protagonista o carioca, tem como protagonista o homem que está na rua, o homem urbano. Aí é todo um processo de compreensão dessas marcas, desse caráter urbano do homem da cidade do Rio de Janeiro, principalmente analisado numa perspectiva comparada, comparada no sentido das relações com a França, das relações com a Europa em geral, né, e também com os Estados Unidos. Então, ele vai utilizar esse conhecimento que ele tem de erudição, esse gosto que ele tem pela leitura, principalmente dos malditos, né? Ele gostava muito e vai traduzir Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, que são aqueles que chamam mais atenção, incluindo nisso, evidentemente, o Baudelaire. Na Alma Encantadora das Ruas, a obra célebre do João do Rio, aparece essa expressão flaner. E também uma expressão que ele usa é o dandy, né? Que são expressões, né, figuras que vêm de um outro poeta, de um outro grande escritor, que é Charles Baudelaire. Você poderia falar um pouco disso? É necessário flanar para conhecer a cidade de perto? Flanar não é algo tão carioca? Você poderia falar um pouco a respeito disso? É como o João do Rio escolhe a rua como guia do conhecimento da alma carioca, evidentemente que flanar significa toda a capacidade de apreensão da complexidade que é a vida do carioca. Ao contrário daqueles cronistas que trabalham basicamente com a superfície da sociedade, o João do Rio se diferencia, e se diferencia em duas direções. Uma, que eu já havia falado, que é aquela que vai fazer com que ele seja elogiado por ser o primeiro jornalista a fazer reportagens de rua. Uhum. Isso porque ele se envolve diretamente com a rua. A segunda questão é que ele vai tentar, de alguma maneira, compreender essa rua, compreender esse estilo carioca a partir de referências teóricas, referências que têm a ver com o processo da modernidade. Então, a leitura que ele faz, por exemplo, do Baudelaire, é central para ele procurar entender as contradições que estão presentes na própria obra do Baudelaire, e principalmente para dar um tom, né, às suas crônicas, à sua narrativa, que tenha uma relação direta com isso que é a dimensão da artisticidade da vida, não é? Aquilo que é a referência estética do viver, a ideia da poiesis, né, desse exercício real de ação na cidade, desses homens agindo na cidade e os resultados contraditórios que isso pode provocar. Por exemplo, no livro Alma Encantadora das Ruas, ele inicia com um estudo sobre a rua, tá? E depois de analisar os vários tipos sociais e urbanos que existem nas ruas, sempre mostrando como eles acabam fazendo com que a rua possa ter uma marca especial. Ele vai falar das ruas tristes, das ruas alegres, das ruas revolucionárias, das ruas conservadoras, das formas diferentes de namorar em Botafogo e na Tijuca, das diferenças nos modos de agir de cada uma dessas regiões da cidade, e ele vai fazer isso e termina dizendo que, no fundo, tá, todas essas ruas têm uma universalidade que se vincula à Rua da Amargura. Quer dizer, o desenho da modernidade não é só o desenho do elogio e do otimismo.
não é? A complexidade dessa modernidade carioca envolve de maneira muito radical essas tensões. Tensões que têm a ver, por exemplo, com o levantamento que ele faz das profissões das ruas. Principalmente, ele inaugura um processo de entendimento do que são os meninos de rua. Então, ele vai estabelecer uma conexão direta entre as formas de sobrevivência desses segmentos populares. E isso é central, porque ele vai trabalhar com as prostitutas, vai trabalhar com os meninos de rua, vai trabalhar com os mendigos, na linha daquilo que eram as observações feitas, por exemplo, pelo Baudelaire, com relação a essa complexidade social. É lógico que, diferente do Baudelaire, ele não chega a falar viva a burguesia e morra a burguesia, ou viva a aristocracia e morra a aristocracia, dessa maneira direta como o Baudelaire dizia. Mas ele segue, de alguma maneira, a linha de escavação dessa sociedade. Ou seja, a cidade é também para ele o que era para o Baudelaire, uma floresta de símbolos. E essa floresta de símbolos faz com que ele, João do Rio e o Baudelaire, tenham, de alguma maneira, que decifrar esses símbolos. Então, o trabalho do João do Rio é basicamente decifrá-los. E andando na rua, flanando na rua, ele começa a perceber a diferença entre ele, um flaner, e os dandies. E essa diferença é a mesma que é colocada pelo Baudelaire. Não é? O dandy é um cara que não se importa com a sociedade, ele se importa com ele mesmo. Então, quando ele se apresenta na rua, ele se apresenta para as pessoas falarem dele, tá? Para o autoelogio, tá? E para o elogio dos outros. Então, ele se veste de forma extremamente sofisticada, ele dita a moda, mas não exerce nenhum papel de consciência crítica dessa sociedade. Ao contrário do Flaner, que vai ter exatamente a função de ter esse exercício crítico. É lógico que para o Flaner a rua é a sua casa, é o seu escritório. Tudo aquilo que aparece como novidade está sempre no horizonte do Flaner, porque ele vive o tempo inteiro essa euforia ou essa neurastenia, como eles diziam, da vida. Eles estão vivendo essa vida nesse movimento radical que a vida oferece nesse momento, por conta da multidão, de uma série de aspectos novos que estão incorporados a essa lógica do urbano ou do fenômeno urbano a partir da Belle Époque. Então, eles vão mergulhar fundo nessa sociedade. E é por isso que o João do Rio, no próprio livro, nessa primeira parte da Alma Encantadora das Ruas, no texto A Rua, ele vai falar da flanerie, vai falar do flanar, e vai falar do flanar associando a uma coisa muito interessante, que é a atenção do flaner para a coisa que interessa mais a ele naquele momento, mesmo que essa coisa seja uma coisa muito pequena. Os exemplos que ele dá são exemplos decisivos para a gente entender isso. E eu posso atualizar isso de maneira muito especial para que as pessoas entendam. Você ter que ir a um compromisso, uma reunião, uma aula, alguma coisa que tenha uma determinada formalidade, e estar se dirigindo para esse lugar e, de repente, observar determinadas coisas na rua que te atraem, ou seja, que provocam em você alguma coisa que faz com que a ideia de escrever sobre isso, a ideia de entender o que era aquilo, te atraia de tal maneira que você esqueça o compromisso. O que ele dizia é que você não pode, realizando essa mudança, ficar pensando que a coisa que você está olhando está tirando a tua atenção de uma reunião importante, etc. Ou seja, você não pode ficar pensando naquilo que você ia fazer oficialmente, porque aí não tem graça nenhuma. Você não vai aproveitar absolutamente nada. E por isso é que ele diz que flanar
né? E eu adapto isso ao Rio de Janeiro, a vagabundear com inteligência. Vagabundear com inteligência significa você ter o controle, o autocontrole desse processo de realização da compreensão. Então, a consciência do moderno, a consciência do lugar onde você está, é que está muito presente em João do Rio. Então, ele sabe onde está e tem a consciência do presente. Então, ele está envolvido por essa expectativa moderna, essa perspectiva do modernismo, assim como Machado, como Lima Barreto, são intelectuais desse período que estão envolvidos o tempo inteiro com isso. Então, ele saca que o carioca é esse cara que flana, que anda pela rua, mas sempre com um olhar crítico. Ou seja, sempre tentando juntar coisas que possam elevar a sua consciência crítica com relação ao entendimento do que se passa. E eu acho que isso é central para mostrar a importância dele, tanto no cenário jornalístico quanto no cenário documental. Né? Ele produz um conjunto de crônicas que permitem que você estude a cidade do Rio de Janeiro e compreenda a cidade nesse período que vai até os anos 20. Professor, você falou aí nas ruas... Porque falar do João do Rio significa me estender, tá? Eu deixei cópias aí. Professor, você falou aí das ruas e me veio aqui à mente que o Rio de Janeiro é uma cidade que passou por muitas transformações, né? Transformações essas que mexeram com toda a sociedade. Então, a gente passou por aterramentos, por desmonte de morros, tudo isso envolto numa aura de que o Rio de Janeiro precisava passar por essas reformas em função de doenças que assolavam a cidade. E a gente pode citar aí as reformas feitas por Pereira Passos, Carlos Sampaio e mais recentemente por Eduardo Paes. O que essas reformas significavam lá no começo do século XX e o que elas significaram mais agora atualmente, levando em consideração a visão do João do Rio lá no começo do século passado? É uma pergunta difícil. E eu vou tentar explicar para vocês. Eu diria o seguinte: a reforma que a gente que eu estou falando de historiadores, estudiosos do Rio de Janeiro, tomam como referência para uma mudança de patamar da cidade, que é a Reforma Passos. E a Reforma Passos, na verdade, é extremamente difícil de ser entendida e complexa. É fato que a gente resolve dizendo que o Pereira Passos imitou o Haussmann e que o Rio de Janeiro imitou Paris. Não é? Isso não leva a absolutamente nada, porque é uma comparação que é feita pela semelhança e não pela diferença. Então, na verdade, a gente não sabe o que é o Rio de Janeiro e como ele se desenvolveu. A gente sabe Paris no Rio de Janeiro. Não é? E essas primeiras reformas, na verdade, são reformas porque elas têm várias direções distintas. Não é? O que ocorre no momento da Reforma Passos é difícil, porque é uma discussão entre interesses diferenciados, o interesse do governo federal, o interesse do governo municipal, são dimensões completamente abertas, no sentido da construção até de um pensamento urbano. Não é? O problema é que a Reforma Passos é uma reforma que já nasce velha. Ela nasce velha porque ela é uma reforma articulada a princípios do século XIX. Ela é, na verdade, o final de um processo que começa com as comissões de melhoramentos a partir de 1875, motivadas por mudanças importantes na dimensão do pensamento intelectual, que é a geração de 1870. Só que quando ela termina, em 1906, ela já está precisando de outra, porque ela não se conectou com a ambiência que muda muito rápido no início do século XX, em especial pelas tensões
desenvolvidas pela política imperialista e que vai levar à Primeira Guerra Mundial, né? E principalmente a derrocada de Paris, na substituição de Paris, nessa referência mundial, por Nova York, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, há uma mudança importante e também há um processo de abertura enorme que vai fazer com que o Rio de Janeiro, né, vá, de alguma maneira, ser o centro de referência para uma transformação importante que vai nos levar a uma consciência do modernismo, que é uma transformação técnica, né, por conta dessas experiências urbanas realizadas no Rio de Janeiro, e para a qual convergem várias experiências anteriores, como, por exemplo, a construção de Belo Horizonte, as reformas urbanas de Buenos Aires. Tudo isso acaba entrando no bojo desse primeiro movimento de reformas. E isso vai acabar fazendo com que a complexidade da reforma seja muito maior e que ela tenha necessidade de ganhar uma dimensão diferente à cidade após 1910, né, com essas mudanças que fazem com que a economia americana acabe tomando uma dimensão hegemônica ou comece a se destacar, né, para conquistar uma hegemonia. Os capitais ingleses são substituídos pelos capitais americanos, né? E aí os americanos vão trazer toda uma renovação importante provocada pelas mudanças tecnológicas lá, e isso vai afetar o Rio de Janeiro de forma direta, né? Seja na imprensa, que vai virar uma imprensa profissional, né, cheia de elementos novos, importantes, ligados à fotografia, etc., né? E esse é o elemento importante, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, antes de São Paulo, tem um modernismo muito ativo naquilo que a gente chamaria de dimensão técnica, né? Cinema, imprensa, tudo aquilo que tem a ver com imagem. E o Rio de Janeiro é o centro dessas transformações. E isso vai preparar a cidade para uma mudança que vai demorar a chegar, tá? Mas que faz com que, de alguma maneira, o pensamento sobre cidades, seja no aspecto, da arquitetura, seja no aspecto do urbanismo, tem uma força muito grande. Só para vocês entenderem, a década de 1920, logo depois da guerra, é o momento de construção das vanguardas arquitetônicas aqui no Brasil. Seja em São Paulo, com Rino Levi, Flávio de Carvalho, etc., seja no Rio de Janeiro, com o grupo ligado ao Lúcio Costa. Então, vai haver uma mudança importante que caminha em direção a essa perspectiva modernista, mesmo, né, que o Brasil viva nesse momento ainda uma economia agroexportadora, ligada ao café, mas com uma série de iniciativas industriais, mesmo que as oligarquias do café de São Paulo dominem, mas elas também vão observar essa mudança e vão investir nisso, principalmente nessa elevação do nível intelectual, que é uma coisa que chega depois das primeiras transformações. Quer dizer, a diferença, no caso do Brasil, é que a nossa civilização não tinha cultura, não é? Estava fora do universo da cultura. E a cultura vem depois, né? E isso cria um problema de desajuste entre a noção de civilização e a noção de cultura, que é um debate importante de se fazer. A partir daí, as reformas caminharam na direção do processo de expansão da cultura capitalista. Tanto o Plano Agache quanto, mais tarde, o Plano Doxiades vão se movimentar nessa direção. Mas tem um dado importante que tem a ver diretamente com o Rio de Janeiro, que é a Brasília, né? Brasília é decisiva na história da cidade do Rio de Janeiro, seja no sentido de incentivar uma mudança importante no próprio perfil da cidade, como cidade-estado, Guanabara, etc., seja no patamar intelectual, principalmente na via daquilo que é o vanguardismo arquitetônico, porque Brasília é o fim desse vanguardismo, né? É o momento em que ele se institucionaliza
E isso tem um efeito importante sobre o Rio de Janeiro, no sentido do Rio de Janeiro caminhar mais fortemente em direção ao processo de modernização, que são os anos 50 e os anos 60. Então, todo esse processo de reformas que vai até o estado da Guanabara tem uma intenção importante, que é dar conforto e beleza à cidade a partir de investimentos na infraestrutura. A reforma do PAS é uma reforma que já está num outro patamar, não é? É uma reforma que tem a ver com os interesses do neoliberalismo, é um processo de reforma urbana que deve ser visto como geral para a cidade, ele não é apenas na zona portuária, ele tem 3 centros importantes de mudança: a zona portuária, a zona sul, especialmente Copacabana e a Barra da Tijuca. São os 3 cenários importantes onde as modificações são intensificadas, e principalmente a construção de um cenário mais simbólico ligado àquilo que é muito particular no caso do Rio de Janeiro, que é os cariocas dizerem sempre que vão à cidade e não ao centro. Quer dizer, o nosso centro da cidade é a cidade. Então, há toda uma memória relacionada a isso que é importante. Então, nesse processo, a reforma do PAS, ela é totalmente dirigida para os interesses do capital. A cidade perdeu totalmente os seus usos. Basta você observar, por exemplo, nos resultados dela. O Boulevard chama Olímpico, que não tem nada a ver com nada de Brasil. O Boulevard devia se chamar Boulevard Atlântico, porque o Atlântico reúne África, Ásia, Europa, América, etc. Um outro exemplo bem simples de você perceber são os nomes das estações do VLT, que é um lugar importante, da cidade, um lugar onde tem uma história fabulosa. Poucas estações que têm um nome que se revela importante pela história que ele traz, que é a Praia Formosa, tem uma estação chamada Parada dos Navios, em frente ao Valongo, que devia se chamar Estação Valongo, Parada do Valongo, que é patrimônio da humanidade. Então, não dá para você entender que essa cidade pôde se desenvolver nessa reforma sem que esse traço da história estivesse presente. É lógico que isso pouco interessava mais o processo de gentrificação, de valorização da terra urbana. Isso era apenas uma narrativa que envolvia a justificativa das intervenções. Então, se você olhar nessa longa duração, diria o Brodel, para os historiadores ficarem alegres, diria o Brodel que há um processo longo de mudanças, e essas mudanças têm uma direção muito clara, qual seja implementar o desenvolvimento da terra urbana através do lucro que envolve a cultura capitalista. Então, é difícil você ter uma linha de desenvolvimento. É lógico que você tem coisas importantes, tipo o plano Agache muda a cidade, pela verticalização, pela radicalização do estilo Art Deco, a Copacabana, a cidade é Art Deco por conta disso, a fachada da Praia do Flamengo, os prédios de Copacabana mais antigos, da Praia de Botafogo. Então, você tem uma dimensão interessante. Mas, por outro lado, também você tem uma divisão muito grande entre essa área sul da cidade e a área norte. Ou seja, a ideia de uma cidade partida está muito presente nesses processos
de intervenção urbana. Professor, você está falando sobre a questão, né, dos monumentos, né, da cidade do Rio de Janeiro. Pelo que eu estou entendendo, é como se a cidade, pelo menos as últimas reformas, né, a reforma do Paz, não valorizasse a memória e a história da cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, se valoriza o espaço em si, por conta da gentrificação, por conta dos interesses econômicos, em detrimento dos monumentos, né? Eu estou perguntando isso por conta toda essa questão em torno dos apagamentos desses monumentos lá fora, né? Que tem começado esse debate. Eu te diria que, na verdade, todo o processo de desenvolvimento das reformas urbanas no Rio de Janeiro, principalmente a partir da década de 60 do século XX, intensificavam muito mais as funções do que os usos. O que significa, principalmente no caso, por exemplo, da última reforma, da reforma do Porto Maravilha, em que se intensificaram as funções, não é? Era a Olimpíada, antes era a Copa do Mundo, quer dizer, a cidade se adapta a alguma coisa que vem de fora. Não é um processo interno de desenvolvimento, ou seja, você não cria uma consciência de usos dessa cidade. Então você perde a perspectiva republicana da cidade. Então, o que eu acho que se perdeu não foram nem os monumentos, foi a história mesmo. As pessoas não têm consciência da história da cidade. E isso é uma perda radical. Quer dizer, isso não tem a ver com o modernismo, porque ela diz, não, o modernismo jogou a história na lata do lixo. Nada. O nosso modernismo, inclusive, foi regionalista. Não é? Então, essa relação é uma relação difícil de ser feita, né? Ela se aproximou desse ideal de nação, de nacionalismo, assim como a arquitetura, etc. Então, é mais um processo de hegemonia de funções do que de usos. Então, era a Copa do Mundo que fazia a cidade mudar, e vejam, mesmo depois das pessoas terem o tempo inteiro dito, a gente não vai cair na armadilha de Atenas, não é? Que criaram uma série de sedes para esportes que ficaram totalmente sem uso a partir do final desses eventos. E eu gostaria de lembrar aqui uma pessoa que trabalhou muito nisso, que é o professor Gilmar, da UERJ, que faleceu, motivado exatamente pela exasperação da cidade, foi atropelado enquanto andava de bicicleta na área da Glória, do bairro da Glória, do Rio de Janeiro, e era um profundo estudioso exatamente dessa cidade de eventos, como esses eventos mascaravam determinadas situações complexas na cidade e só mudavam, na verdade, a superfície dessa sociedade. Há, inclusive, uma tese de doutorado que orientei, vai ser defendida por agora, sobre tia Dodô, que era uma moradora da Providência e que foi eleita pelo Eduardo Paes como sendo a referência da ancestralidade. E como ela era uma acumuladora, ela tinha em casa muitas coisas, porque ela tinha sido porta-bandeira da Portela, e ela guardava bandeiras, guardava tudo que ela podia guardar, resolveram fazer na casa dela um museu daquela região, dessa herança africana. Dodô morreu, teve 1000 problemas, etc. O museu acabou, roubaram tudo, depois que terminou toda a efervescência ligada aos eventos. Então, é um exemplo claro de como se investiu nas funções e não na dimensão republicana da cidade. Então, a questão dos monumentos é uma questão complexa, difícil, é uma discussão extremamente preocupante e complexa. E tem que avaliar muito bem isso. Evidentemente que, por conta da dimensão epocal, se elogiaram pessoas, ou elogiaram-se pessoas que não tinham nada a ver com nada, evidentemente,
e tinha uma relação direta com alguma coisa. Né? Mas isso tem uma relação complicada, né? E eu não sei como pode ser resolvida. Né? Eu acho que é uma discussão que tem que ser aprofundada. Né? Eu acho que tem muitos monumentos que têm um sentido artístico importante, que são feitos por pessoas importantes, né? Então fazem parte da obra. Imagina, eu vou acabar com os jardins do Buller Marx, né? Porque ele estava ligado a uma dimensão do capital e tal. Tá bom. É uma discussão difícil. Né? Ou o Niemeyer, né? As obras do Niemeyer ou as obras do Lúcio Costa. Né? Então tem problemas sérios nessa questão que é difícil de resolver. Né? Mas eu acho que essa questão para a gente, que envolve coisas extremamente sérias, como racismo, etc., né? Ela deve ser colocada ao lado da possibilidade de você alavancar, né, a história da cidade. Não estou falando de memória, não, estou falando da história mesmo. As pessoas conhecerem isso. Né? A gente tentou criar, e ainda estamos tentando, o Rio Memórias, que era uma possibilidade de você abrir caminho para o entendimento da cidade a partir de uma perspectiva mais temática, né? Para as pessoas poderem compartilhar a cidade. Né? E a gente viu como isso funcionou, por exemplo, no Facebook. Né? Hoje existem milhões de grupos, né, que estudam a memória da cidade, a história da cidade. Então, fotografias incríveis que ninguém tinha achado num determinado momento, que circulam hoje pelas redes, que são fundamentais, né, para você conhecer o Rio de Janeiro. Então, eu acho que falta ainda muito para que a população do Rio de Janeiro entenda o que eles são, tá? E isso, evidentemente, é difícil, porque existem vários tipos de cariocas, né? Vários cariocas diferentes. Carioca não é uma categoria homogênea, é uma coisa aberta, né? E essa abertura é difícil. Né? Há um processo radical de exclusão, por exemplo, das áreas que chamam das comunidades, né? Parece que elas não fazem parte da cidade, e elas fazem parte da cidade, são importantes porque elas são a cidade, seja como fornecedora de mão de obra, né? Seja como organizadora, às vezes, de opções alternativas para a cidade, em que a presença da ideia dos usos aparece de maneira clara. Então, a gente não pode descartar essas coisas como elas são descartadas, não é? Essa visão é uma visão preconceituosa que não dá conta das possibilidades que o Rio de Janeiro tem. Não é? Então, fala aqui. Falando demais, né? Não é isso, é que o senhor falou aí dessa ligação, né, de história, de passado com presente, de manter a história, e aí eu me lembrei aqui da crônica do João do Rio, que ele fez sobre a questão da varíola, onde ele trata sobre isolamento social, superlotação nos hospitais, contagem de mortos diariamente, que davam conta naquele período, e que é algo que nós estamos vivendo na atualidade com o processo da Covid-19. Você consegue traçar para a gente mais ou menos um paralelo, porque você falou dos cariocas de não serem homogêneos, então eu fiquei pensando nessa questão de comportamento mesmo do carioca e até das autoridades naquele período, relacionando ou contrapondo ou vendo como o que tem de parecido e o que tem de diferente nesses dois momentos. É uma boa pergunta. Eu mesmo, engraçado, só me lembrei da crônica recentemente. Até porque, de repente, eu vi o livro onde a crônica estava, o Dentro da Noite, e até passei a divulgá-la porque um amigo conseguiu na internet a crônica, e aí eu fui passando para as pessoas que eu conheço, que eu tenho relações, né? Porque ela é extremamente interessante no sentido da atualidade dela. Não, evidentemente, pela varíola, né? Estamos com Covid e etc.
mas pelas atitudes que envolvem exatamente o que você chamou a atenção, né? Os comportamentos na cidade. Cada vez que eu continuava a leitura da crônica, eu percebia as equivalências que existiam entre as coisas que eram observadas pelo João do Rio no início do século XX e o que a gente vive hoje. O descrédito na possibilidade do isolamento, ou seja, a ideia da gripezinha, que estava presente lá na varíola, a ideia de não fazer o isolamento e achar que não vai ser pego pela doença, porque é imune a ela, seja pela ideia de que o João do Rio coloca da própria estrutura hospitalar, não é? A impossibilidade, na crônica há uma parte sensacional, que são as pessoas na porta do hospital perguntando pelo seu doente. O meu é o 314, o meu é o 660, o meu é o 460, etc. Muito próximo daquilo que era a perda do elo de ligação quando a pessoa entra no hospital hoje, na crise atual, por conta da necessidade de isolamento do doente. Então, vários aspectos que estavam sendo trabalhados pelo João do Rio aparecem hoje. Mas o que aparece demais, de fato, é a ideia da dimensão do tropical, da excelência do elogio à natureza e à tropicalidade, que acaba levando a um processo de desatenção com relação às medidas de saúde. Isso não é necessariamente resultado de uma credibilidade maior naquilo que são as adivinhações, os jogos, como muita gente falou, não há o espírito carioca, dos cariocas aberto para coisas que têm a ver com a herança africana. Isso é uma bobagem absurda. Isso de maneira nenhuma se opõe à questão da ciência. E a ciência também tem direções variadas, e a gente não pode entrar nessa de trabalhar contra a ciência, mas não pode deixar de lado também determinadas práticas que são importantes na medida em que elas se aproximem daquilo que é a orientação da ciência. Então, os preconceitos, numa situação como aquela que a gente está vivendo, aparecem de maneira muito radical, e a gente não pode entrar nessa. Mesmo a explicação mais simples, o sentimento do carioca é um sentimento de festa, de alegria. O João do Rio já falava da rua, da importância da rua. Todo mundo quer ir para a rua. Eu mesmo adoro a rua. E eu estou aqui há 4 meses em casa, com um desejo enorme de estar na rua, de estar na Casa Azul, de estar com vocês o tempo inteiro. Mas não posso. Então, eu sei que não posso, e tento estabelecer modos de diminuir essa ansiedade, essa tristeza, essa melancolia que envolve o isolamento. Então, não é o espírito carioca, um espírito alienado, completamente fora do rumo, em que as pessoas o tempo inteiro decidem por conta própria. Não é isso. É lógico que essa tensão depois de 4 meses é muito dura, mas lembrem-se que faltou alguma coisa que pudesse unir essas ações, que pudesse dirigi-las de maneira mais controlada, para que as pessoas percebessem o que era essa pandemia. A falta de liderança e várias outras coisas, a falta de investimentos, tudo isso que a gente está vendo, corrupção, etc. Isso não é o jeito carioca. Isso é má administração mesmo. Então, a gente não pode culpar, como o João do Rio não culpava, o carioca, pelo jeito dele de ser alegre, etc. Diziam que o carioca, o João do Rio também entrava nessa, né? O carioca é assim alegre porque o português que veio para cá era do Porto. E o pessoal do Porto é alegre, gosta muito de festa.
que o índio que estava aqui também adorava uma festa, que os africanos que vieram para cá também. Então, juntou tudo e deu no que deu. Isso, evidentemente, que não tem nada a ver, mas, de qualquer maneira, são estereótipos que são construídos. Então, eu acho que a relação do João do Rio é interessante, no sentido de mostrar como as atitudes, de alguma maneira, permanecem a mesma. E permanecem a mesma por conta de uma falta de medo que o João do Rio tinha. Na crônica, um exemplo de um amigo dele, ele diz, eu não vou pegar isso e tal, e que pega. E que ele vai visitá-lo no hospital e ele relata a situação de tensão que ele vive no hospital. Desde as dúvidas dele de ir ao hospital, que podia pegar a varíola, até a situação do enfermo, da força pela qual a doença arrasta o corpo das pessoas. Principalmente numa cidade que fazia o elogio do corpo, o elogio do sol, a solaridade do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é um elemento importante da análise, mas não pode ser uma referência preconceituosa para você dizer que os cariocas não trataram bem da pandemia por causa disso. Eu acho que teve várias coisas aí de gestão, etc., que atrapalharam muito mais. Então, eu acho que a crônica é extremamente atual, por isso eu me preocupei em divulgá-la. Eu acho que a gente deve divulgar mais para que as pessoas possam ler um relato do início do século e perceberem que é necessário que a gente tenha contato com essas memórias, com essas reminiscências, para a gente aprender, para a gente poder compreender a cidade e fazer um esforço sair da superfície e tentar entender a complexidade da cidade do Rio de Janeiro, não ficar apenas na aparência dela, na beleza natural, etc. Tem muito mais coisa do que a beleza natural que marca a história dessa cidade e a ação dos cariocas, os tipos urbanos que vivem nessa cidade. Tá bom, professor. A gente agradece a sua participação generosa nesse episódio. Tá bom. Tomara que vocês tenham gostado. Obrigada, professor. A gente vai deixar aqui como dica de leitura João do Rio, a cidade poeta, O Olhar de Flaneur na Belle Époque Tropical, que foi publicado em 2000. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Mais uma vez, professor, muito obrigada por sua generosidade em ceder o seu tempo. Não, foi ótimo falar depois de 4 meses de isolamento, falar sobre isso. Foi ótimo, porque eu não estou podendo dar as aulas de Rio de Janeiro. A UERJ não está desenvolvendo nenhum tipo de atividade remota. Então, eu tenho vontade, evidentemente, de falar da cidade e vocês me deram essa oportunidade, não é? E eu que agradeço a vocês.